Agora vai começar com a Yara. A Yara, que é arquiteta, urbanista e é bolsista. No Chile, ele está em fase de planejamento e hoje ele é gerido a partir desse conjunto de 3 edifícios que fica no meio de uma região industrial, uma zona industrial que está com essa proposta de se revitalizar, assumir novos tipos de uso para se tornar então um centro de inovação. Eu fiz uma visita técnica a esse distrito de inovação no final do ano passado, 2024, e o que eu encontrei lá foi um grupo de gestores muito entusiasmado, muito envolvido, trabalhando ativamente nesse projeto, e uma rede forte de empresas e também de universidades envolvidas, né? Universidade locais e também de Santiago. E participei de eventos lá e realmente eu vi uma comunidade ativa em torno desse sonho. Então está aí à esquerda, esse B21, esses prédios centrais, eles estão mais ou menos no meio daquela linha amarela. Essa é uma vista de satélite que mostra então a região do distrito B21, que é realmente uma linha, um fundo de vale entre 2 montanhas, que conectam à esquerda, ali no canto superior, o Oceano Pacífico com o interior do Chile e capital, Santiago. E toda essa área aqui vocês podem perceber um pouco mais próximo do mar, né? Uma área de assentamento urbano bastante ortogonal, e nas áreas de montanhas temos assentamentos urbanos variados, inclusive assentamentos de comunidades vulneráveis. Agora a gente está com um zoom aí na área. Esse ponto amarelo representa aí a região onde estão os 3 prédios. Então vocês podem ver, esse quadrado ele não concentra a área aí não, tá? É só uma representação de onde está o foco, né, do distrito B21. Vocês podem ver então que ele está no meio, limitado por 2 rodovias. E em uma delas também passa um trem, eles têm esperança no futuro de ser um trem expresso que conecta com a capital Santiago. E à esquerda tem essa área verde, que é um rio. Então passa um rio aí. Existem várias propostas para a região, realmente eles estão desenvolvendo opções em parceria também com a universidade local. Essa é uma delas, mas eu peço que vocês não se fixem, né? Porque como eu coloco, existem várias. Então aí o que eu queria só chamar a atenção para vocês, né? De novo eu coloco o prédio, os 3 prédios centrais, nesse ponto amarelo, na diferenciação de usos. Então, se antes a gente tinha um núcleo, né, com edificações muito de um pavimento, né, predominantemente de um pavimento, agora a gente vai ter, tanto no centro quanto na esquerda e na direita, edificações de múltiplos andares, de diferentes usos também. Eles preservam o rio aqui, como vocês podem ver à esquerda, mas também eles fazem essas proposições de diferentes conexões viárias, mas mantendo basicamente a estrutura que leva para o oceano, lá no fundo, o Oceano Pacífico, e que leva também para o interior do país. Existem várias formas, né, de trabalhar um pouco o que eu vi lá. Eu escolhi trazer um pouco da discussão do ponto de vista de sustentabilidade e vou olhar um pouquinho o tripé, né, tanto no eixo de economia, no eixo social e no eixo de meio ambiente. Então, quando a gente olha para a economia, o que eu observei de positivo lá é o interesse deles em potencializar a economia regional. Então, eles não estão só pensando na cidade, eles querem realmente construir um motor para revitalizar a economia de toda a região do país.
E eles querem também se tornar referência global em algum setor. Não está definido, mas eles têm essa ambição, né? E o que eu senti falta? Mais governança, mais governo, né? E mais sociedade. Nessa discussão de como é que vai ser a economia nessa região de inovação. E também eu senti falta de conversa sobre conexão a outros territórios do conhecimento, para além especialmente do 22 Arroba de Barcelona, que é um distrito de inovação na Espanha, que eles usam como referência para a construção desse distrito. Já quando a gente olha para meio ambiente, eles, nos projetos que eu vi, eles fazem questão, né, de manter o curso d'água, esse fundo de vale, e também eles têm essa proposta de trabalhar com recursos digitais, o que alivia aí, né, a parte de recursos, extrações de recursos naturais, por exemplo, se eles fossem trabalhar com uma economia que não fosse, né, nessa linha digital. Lembrando que o Chile tem esse enfoque também de agricultura e também de mineração, né? Então eles poderiam estar priorizando alguma economia nesse sentido, né, que tem impacto no meio ambiente, mas aí para o meio digital pode ser que isso seja aliviado. Falta incluir a área de proteção ambiental. Quando a gente, eu não mostrei para vocês, mas logo no final do distrito, da proposta do distrito, tem o Jardim Botânico da cidade, que é gigantesco, uma área de apresentação também, e tem outras áreas que merecem ali um cuidado, uma atenção. E realmente falta priorizar o meio ambiente como eixo fundamental da inovação desse local. Nas conversas eu não senti essa priorização, apesar deles terem questões ambientais muito fortes, como estarem localizados em área de risco de incêndio florestal, estarem em área de terremoto, estarem também à beira da parte litorânea, então eles têm risco de tsunami lá, e apesar disso, a parte de conversa sobre o meio ambiente não se sente tão forte na visita. Quando a gente olha o lado social, eles têm essa proposta de revitalizar o meio urbano, né? Então a vitalidade urbana vai ser um ponto positivo desse distrito de inovação, e eles também focam nesse reforço da identidade regional, de dar orgulho para a população local, especialmente. Mas, como eu coloquei, senti falta de conversa sobre quais são os processos participativos que envolvem a comunidade nessas discussões. Como é que eles estão lidando com as populações que vivem em condições vulneráveis na área, né, para a gente não ter o risco de gentrificação. E a falta de um valor um pouco maior em relação à cultura local. Lá eles têm, enfim, tem uma cultura local muito rica, né? Mas eles estão realmente nesse momento com uma visão de atender o mercado global. Então, quando a gente olha os três eixos do tripé de sustentabilidade, a minha impressão ficou que eles enfocam muito o lado econômico ainda nesse distrito de inovação. Precisariam, então, trazer mais inclusão e participação para reforçar aí a preocupação com o eixo de meio ambiente e com o eixo social também. Mas é isso, eu agradeço a equipe do Celci e aos patrocinadores, financiadores da pesquisa da Firetex e a FAPESP.